O ensinamento, a capacidade, o tempo e o país. Escrito por Nichiren Uchiyama, do Japão. Com relação ao primeiro ponto, o ensinamento compõe-se de todos os sutras, regras de disciplina monástica e tratados expostos por aquele que assim chega, Shakyamuni. Ao todo, são 5.048 volumes distribuídos em 480 estojos de pergaminhos. Depois de serem difundidos por toda a Índia ao longo de 1000 anos, os ensinamentos do budismo foram introduzidos na China 1015 anos após a morte do Buda. Isso ocorreu por um período de 664 anos, que se iniciou no 10º ano da era Yongping, 67 da era cristã, no signo cíclico Rinotu, durante o governo do imperador Ming, da dinastia Han, posterior, o que terminou no 18º ano da era Kaiyuan, 730 da era cristã, no signo ciclo Kanoi-uma, durante o reinado do imperador Xuanzong, da dinastia Tang. O conteúdo desses sutras, dessas regras de disciplina monásticas e desses tratados pode ser dividido em várias categorias: ensinamentos do Hinayana e do Mahayana, sutras provisórios e verdadeiros, sutras esotéricos e esotéricos. Por isso, é preciso distingui-los cuidadosamente. Essas classificações não foram criadas por estudiosos e mestres budistas das épocas posteriores. Eles derivam do próprio ensinamento do Buda. Portanto, deveriam ser usados, sem exceção, por todos os seres nos mundos das 10 direções. Aquele que deixa de fazê-lo deve ser considerado não budista. Porém, provém de vários sutras do Mahayana, dos períodos correto e igual, sabedoria, lótus e nirvana, o hábito de referir-se aos sutras Agama, como ensinamento do Hinayana. No Sutra do Lótus, o Buda diz que, se tivesse pregado apenas os ensinamentos do Hinayana e recusado o Sutra do Lótus, teria agido com mesquinhez e ganância. Além disso, o Sutra do Nirvana afirma que aqueles que aceitam somente os sutras do Hinayana e que declaram que o Buda é caracterizado pela impermanência terão a boca e a língua cobertas de feridas. A segunda questão refere-se à capacidade. Quem pretende propagar os ensinamentos do budismo deve conhecer a capacidade e a natureza básica das pessoas para as quais se dirige. O venerável Shariputra tentou instruir um ferreiro, ensinando-o a meditar sobre as impurezas do corpo, e um lavandeiro, explicando-lhe a meditação com base na contagem da respiração. Embora esses discípulos tivessem passado mais de 90 dias nas respectivas meditações, eles não obtiveram nenhuma compreensão dos ensinamentos do Buda. Ao contrário, conceberam visões errôneas e terminaram por se tornar inchantika, ou pessoas de descrença incorrigível. O Buda, por outro lado, instruiu o ferreiro na meditação com base na contagem da respiração e o lavadeiro na meditação sobre as impurezas do corpo. Como resultado, ambos surpreenderam prontamente. Se mesmo Shariputra, o mais sábio entre os discípulos do Buda, não conseguiu perceber a capacidade das pessoas, então muito mais difícil será para os mestres comuns de hoje, nos últimos dias da lei, obter essa percepção. Os mestres comuns que carecem da percepção da capacidade das pessoas deveriam ensinar somente o Sutra do Lótus para aqueles que estão sobre sua instrução. Pergunta: sobre a passagem do Sutra do Lótus que afirma: não propague este sutra às pessoas que não possuem sabedoria. O que significa? Resposta: quando falo em perceber a capacidade, refiro-me à pregação feita por uma pessoa de sabedoria. Deve-se propagar somente o Sutra do Lótus, até mesmo para aqueles que caluniam a lei, para que possam estabelecer com ele o que se chama relação de tambor venenoso. Nesse sentido, deve-se proceder como o Bodhisattva jamais desprezar.
Entretanto, se uma pessoa fala para outra sabendo da capacidade que possui de tornarem-se sábias, então deve primeiro instruí-las nos ensinamentos do Hinayana, depois nos ensinamentos do Mahayana provisório e finalmente nos Mahayana verdadeiro. Porém, se uma pessoa fala para outras tendo ciência da ignorância ou da capacidade inferior delas, então deve-se primeiro ensiná-las o Mahayana verdadeiro. Dessa forma, mesmo que optem por acreditar nesses ensinamentos ou caluniá-los, ainda assim receberão as sementes do estado de Buda. A terceira questão diz respeito à necessidade de se considerar o tempo. Qualquer um que deseja propagar os ensinamentos budistas precisa certamente reconhecer o tempo. Por exemplo, se um lavrador for cultivar os campos no outono e no inverno, então, ainda que a semente, a terra e os esforços dele sejam os mesmos de sempre, esse plantio não trará lucros. Ao contrário, acarreterá prejuízo. Se o lavrador plantar em uma pequena área, seu prejuízo será mínimo, mas se plantar em muitos hectares, sofrerá um grande prejuízo. Entretanto, se esse lavrador arar e plantar na primavera e no verão, então não importa a dimensão dos campos, se são muito ou pouco férteis, cada um produzirá sem falta a colheita correspondente. O ato de pregar os ensinamentos budistas é semelhante a esse exemplo. Se uma pessoa propaga os ensinamentos sem reconhecer o tempo, não colherá benefícios. Ao contrário, cairá nos maus caminhos. Quando Buda Shakyamuni fez um advento neste mundo, ele estava determinado a ensinar o Sutra do Lótus. Porém, embora a capacidade de seus ouvintes fosse adequada, o tempo certo ainda não havia chegado. Portanto, ele passou por um período de mais de 40 anos sem expor o Sutra de Lótus, explicando que o tempo para pregar ainda não havia chegado. No dia seguinte à morte do Buda, teve início o primeiro de 1000 anos, conhecido como Primeiros Dias da Lei, quando aqueles que mantêm os preceitos são muitos, enquanto aqueles que os quebram são poucos. O dia subsequente ao final dos primeiros dias da lei marcou o início do período de 1000 anos, conhecido como Médios Dias da Lei, quando aqueles que quebram os preceitos são muitos, enquanto aqueles que possuem preceitos são poucos. E um dia depois do término do Médios Dias da Lei, teve início o período de 10.000 anos, conhecido como Últimos Dias da Lei, quando aqueles que quebram os preceitos são poucos, enquanto aqueles que sem preceitos são muitos. Durante os primeiros dias da lei, deve-se deixar de lado aqueles que quebram os preceitos ou que não os têm e fazer oferecimento somente àqueles que os mantêm. Durante os médios dias da lei, deve-se deixar de lado aqueles sem preceitos e fazer oferecimento apenas aos que quebram. E durante os últimos dias da lei, deve-se fazer oferecimento àqueles sem preceitos, tratando-os da mesma forma como se fossem o Buda. Entretanto, seja nos primeiros, seja nos médios, seja nos últimos dias da lei, jamais se deve, em qualquer desses 3 períodos, fazer oferecimento àqueles que caluniam o Sutra do Lótus, mesmo que eles mantenham, quebrem ou não recebam os preceitos na íntegra. Se forem feitos oferecimento aos que caluniam o Sutra de Lótus, então na nação invariavelmente será cenário das 3 calamidades e dos 7 desastres. E as pessoas que fazem esses oferecimentos certamente cairão na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. Quando um devoto do Sutra de Lótus denuncia os sutras provisórios, é como um soberano, um pai ou um mestre corrigindo um súdito, um filho ou um discípulo. Mas quando os praticantes do Sutra provisórios denunciam o Sutra de Lótus, são como súditos, filhos ou discípulos, tentando punir seu soberano, pai ou mestre. Já do guerreiro
210 anos ou mais desde que ingressaram nos últimos dias da lei. Deve-se considerar seriamente se este é o tempo mais adequado para os sutras provisórios e os ensinamentos do Nembutsu, ou se é o tempo para propagar o Sutra do Lótus. Em quarto lugar, deve-se considerar o país. É preciso sempre levar em conta o tipo de país no qual os ensinamentos do budistas estão sendo propagados. Há países frios e quentes, pobres e ricos, centrais e periféricos, grandes e pequenos, países propensos ao roubo e à matança de seres, e países conhecidos pela absoluta falta de devoção filial. Além disso, há países totalmente devotados aos ensinamentos do Hinayana, outros totalmente devotados aos ensinamentos do Mahayana. E há ainda alguns em que tanto os ensinamentos do Hinayana como os do Mahayana são seguidos. Portanto, no caso do Japão, devemos considerar se é um país exclusivamente adequado ao Hinayana ou país totalmente adequado ao Mahayana, ou um país adequado para a prática de ambos, Hinayana e Mahayana. Em quinto lugar, é preciso considerar a sequência de propagação. Num país em que os ensinamentos budistas jamais foram introduzidos, evidentemente não haverá ninguém familiarizado com o budismo. Mas num país em que o budismo já foi difundido, há aqueles que acreditam nos ensinamentos budistas. Portanto, é preciso primeiro saber quais tipos de doutrinas já foram propagadas em determinado país antes de tentar propagar o budismo ali. Caso os ensinamentos do Hinayana e do Mahayana provisório já tenham sido propagados, deve-se, então, por todos os meios, propagar o Mahayana verdadeiro. Mas, se o Mahayana verdadeiro já tiver sido propagado, então não se deve propagar o Hinayana ou os ensinamentos do Mahayana provisório. Para apanhar ouro e gemas é preciso afastar cascalhos e pedregulhos, mas nunca descartar ouro e gemas para recolher cascalhos e pedregulhos. Se uma pessoa considerar os 5 princípios mencionados anteriormente ao propagar os ensinamentos budistas, então certamente poderá se tornar mestre de toda a nação japonesa. Compreender que o Sutra do Lótus é o rei dos sutras, o mais importante de todos, é ter uma correta compreensão do ensinamento. Mesmo assim, Fai Yun, do templo Guanzhenshi, e Huingan, do templo Daokangyutsu, clamavam que o Sutra do Nirvana era superior ao Sutra do Lótus. Shenguan, do monte Qinglian, e Kobo, do monte Koya, afirmavam que o Sutra da Guirlanda de Flores e o Sutra Mahavairoshana eram superiores ao Sutra do Lótus. Jizang, do templo Xiaxiangxi, e sacerdote Kuiji, do templo Cienci, alegavam que o Sutra da Sabedoria e o Sutra dos Profundos Segredos eram superiores ao Sutra do Lótus. Somente um homem, o grande mestre Zhige, do monte Tiantai, não apenas asseverava que o Sutra do Lótus era superior a todos os outros ensinamentos, como também declarava que deveriam ser advertidos os que afirmassem existir um Sutra superior ao Sutra do Lótus. Ele dizia que, se essas pessoas persistissem nessa falsa declaração, teriam a boca e a língua cobertas de feridas ao longo dessa existência, e após a morte cairiam no inferno Avite. Pode-se dizer que uma pessoa capaz de discernir o certo do errado dentro dessa grande diversidade de opiniões possui uma correta compreensão do ensinamento. Dos 1.000 ou 10.000 estudiosos da época atual, sem dúvida, todos estão confusos em relação a esse ponto. Assim, deve haver poucos que possuem uma compreensão correta do ensinamento. Se não houver ninguém com uma correta compreensão do ensinamento, não haverá quem leia o Sutra do Lótus. Se não houver ninguém que leia o Sutra do Lótus, não haverá ninguém com condições de ser mestre da nação. Se não houver ninguém que possa ser mestre da nação, então cada um dos habitantes do Japão ficará confuso quanto às classificações de todo o conjunto dos sutras,
que os divide em Hinayana e Mahayana, ensinamentos provisórios e verdadeiros, sutras esotéricos e esotéricos. Nenhuma única pessoa conseguirá escapar dos sofrimentos do nascimento e da morte, e no final todas elas se tornarão caluniadores da lei. Dessa forma, elas cairão no inferno Aviti, tornando-se mais numerosas que as partículas de pó da terra. Em contrapartida, os que abraçarem a lei poderão se libertar dos sofrimentos, dos ensinamentos e da morte, mas estarão em menor quantidade do que os grãos de terra que cabem sobre uma unha. Como isso é assustador. Durante os 400 anos ou mais desde a época do imperador Kamo, todas as pessoas do Japão tinham a capacidade de atingir a iluminação unicamente por meio do Sutra do Lótus. Elas eram como aquelas pessoas com capacidade adequada ao ensinamento puro e perfeito que, durante um período de 8 anos, ouviram a pregação do Sutra do Lótus no pico da Água. Isso pode ser confirmado nos registros do grande mestre Jintai, do príncipe Shotoku, do reverendo Ganjin, do grande mestre Kompon, Dengyo, do reverendo Anen e de Enshin. Compreender esse fato é perceber a capacidade das pessoas. Ainda assim, os estudiosos budistas de nossa época dizem que o povo do Japão tem capacidade apropriada somente para recitar o nome do Buda Amida, o Nembutsu. Eles são como Shariputra, no episódio mencionado anteriormente, que, por avaliar mal a capacidade dos que estavam sob a orientação dele, acabou transformando-os em Inchatinka. Hoje, transcorridos 2.210 anos desde a morte daquele que assim chega, Shakyamuni, no último dos 5 períodos de 500 anos após sua morte, o Japão se encontra no momento de realizar a ampla propagação do Myoho Renge-kyo. Compreender esse fato é ter uma correta percepção do tempo. Não obstante, há estudiosos budistas no Japão dos dias atuais que deixam de lado o Sutra do Lótus para devotarem-se apenas à recitação do nome do Buda Amida. Existem outros que ensinam os preceitos do Hinayana e falam com desdém dos sacerdotes, ordenados nos preceitos do Mahayana, do Monte Hiei. Há ainda os que expõem o que chamam de transmissão à parte dos sutras, desprezando a doutrina correta do Sutra do Lótus. Todas essas pessoas, com certeza, possuem uma compreensão equivocada do tempo. São como o monge intenção superior, que caluniou o Bodhisattva, raiz da alegria, ou o erudito Guanaprabha, que desprezou o Bodhisattva Maitreya, convidando assim os terríveis sofrimentos do inferno Aviti. O Japão é um país que tem uma relação exclusiva com o Sutra do Lótus, tal como Charavasti, na Índia, tinha com os ensinamentos do Mahayana. Na Índia, ocorria de alguns territórios se devotarem totalmente ao Mahayana e outros ao Hinayana. E ainda aqueles que se devotavam a ambos os ensinamentos, Hinayana e Mahayana, o Japão é um país consagrado por completo ao Mahayana e de todos os ensinamentos que este abarca deveria dedicar-se unicamente ao Sutra do Lótus. Essa declaração é atestada em tratado sobre os estágios da prática de yoga, nos escritos de Sengyal e nos escritos do príncipe Shotoku, do grande mestre Dengyo e de Anen. Compreender esse fato é compreender o país. Mesmo assim, em nossa época, existem estudiosos budistas que se dirigem às pessoas do Japão e lhes ensinam somente os preceitos do Hinayana, ou que tentam convertê-las em seguidores do Nembutsu. Isso é como colocar alimento contaminado numa vasilha adornada com pedras preciosas. Esta analogia da vasilha foi extraída do ensaio sobre a proteção do país, do grande mestre Dengyo. Proveniente do reino coreano de Paechek, o budismo
foi introduzido no Japão no período do governo do imperador Kinmei, durante os 240 anos ou mais transcorridos desse período até o governo do imperador Kamu. Somente os ensinamentos do Hinayana e do Mahayana provisório foram propagados por todo o país. Embora o Sutra do Lótus já existisse no Japão, seu significado ainda não havia sido esclarecido. Situação semelhante foi observada na China. Ali, o Sutra do Lótus já existia havia mais de 300 anos. Porém, o seu significado só foi revelado mais tarde. Na época do imperador Kamu, o grande mestre Dengyo refutou os ensinamentos do Hinayana e do Mahayana provisório e esclareceu o verdadeiro significado do Sutra do Lótus. A partir de então, as opiniões contrárias deixaram de prevalecer a todos, com um pensamento puro e sincero. Depositaram fé no Sutra do Lótus, mesmo os eruditos das 6 escolas anteriores de Nara, que estudaram os ensinamentos do Hinayana e do Mahayana, tais como o Sutra da Guirlanda de Flores, o Sutra da Sabedoria, o Sutra dos Profundos Segredos e o Sutra Agama, consideraram o Sutra do Lótus como um ensinamento máximo. É evidente que isso se observou ainda mais entre os eruditos da escola Tendai e Palavra Verdadeira, e naturalmente entre os seguidores leigos que não possuíam nenhum conhecimento especial sobre a questão. Com relação ao Sutra do Lótus, o país era como as montanhas Kunlun, onde não há uma única pedra sem valor, ou como a ilha montanhosa de Penglai, onde nenhum tipo de veneno é conhecido. Entretanto, durante os 50 anos ou mais desde a era Kenin, 1201 a 1204, os sacerdotes Dainichi e Buda propagaram os ensinamentos da escola Zen, ignorando todos os demais sutras e postulando uma doutrina que é transmitida a parte das escrituras. E Honen e Ryukan fundaram a escola Terra Pura, contradizendo os ensinamentos do Mahayana verdadeiro e estabelecendo doutrinas provisórias. Esses homens estão, na realidade, rejeitando gemas para juntar pedras, ou deixando a terra firme para escalar o ar. Eles nada sabem a respeito da ordem em que essas doutrinas devem ser propagadas. O Buda alertou sobre essas pessoas quando disse que era melhor encontrar um elefante enfurecido do que um mau amigo. No capítulo Encorajamento à Devoção, o Sutra de Lótus está escrito que, no último período de 500 anos, ou cerca de 2000 anos após a morte do Buda, haveria 3 tipos de inimigos do Sutra de Lótus. A era em que vivemos corresponde a esse último período de 500 anos. E quando eu, Nichiren, pondero sobre a verdade destas palavras, do Buda, percebo que esses 3 tipos de inimigos são reais. Se eu permitir que eles permaneçam ocultos, então não poderei me considerar o devoto do Sutra do Lótus. Porém, se eu provocar o aparecimento deles, é quase certo que isso me custará a vida. O 4º volume do Sutra do Lótus declara: como o ódio e a inveja por este sutra proliferam, mesmo quando aquele que assim chega vive neste mundo, quão piores serão depois de sua morte. O 5º volume diz, o Sutra do Lótus: enfrentará muita hostilidade neste mundo e será difícil acreditar nele. No mesmo volume também se lê: não nos preocupamos com nosso corpo nem nossa existência. Ansiamos somente pelo caminho insuperável. E no 6º volume consta: sem hesitar, mesmo que isso lhe custe a vida. No 9º volume do Sutra do Nirvana consta, por exemplo, é como um emissário real habilidoso no diálogo e no uso dos meios apropriados que, ao ser enviado em missão a outras terras, prefere, no final, ainda que ao custo da própria vida, não ocultar nenhuma palavra de seu soberano. Pessoas sábias agem dessa forma, sem poupar a vida. Em meio às pessoas comuns,
os sábios devem proclamar sem falta o precioso ensinamento daquele que assim chega, advindo dos sutras corretos e iguais do grande veículo. Sobre essa passagem, o grande mestre Zangan disse: um emissário real prefere, no final, ainda que ao custo da própria vida, não ocultar nenhuma palavra do seu soberano. Indica que nosso corpo é insignificante, mas a lei é suprema. Deveríamos dar a vida para propagar a lei. Quando examino estas passagens, sei que, e se eu não provocar o surgimento dos três inimigos do Sutra de Lótus, então não devo ser o devoto desse sutra. Somente fazendo com que se manifestem, provarei ser o verdadeiro devoto. Porém, se eu agir dessa forma, é quase certo que acabarei perdendo a vida. Serei como o venerável Airacima, ou o Bodhisattva Aryadeva, Nichiren, no 10º dia do 2º mês.